Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 115. Título: A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez, como sempre acontece, a espiritualidade amiga nos ampare as reflexões que nos cabem nesses estudos gravados dessa nossa querida doutrina tão esclarecedora, que nos consola através do esclarecimento, nos orienta diante da existência e do seu significado, em torno desta obra que é a obra nuclear do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos nós estamos estudando a sua parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Como nós devemos saber quando nós nos debruçamos sobre o conteúdo doutrinário, o Espiritismo, antes de ser uma doutrina filosófica, um conjunto de ideias organizadas que tem consequências morais, ele parte da experiência e da observação de fenômenos. E Kardec o define nesse aspecto, enquanto ciência experimental, sem entrar aqui no mérito das discussões que se travam acerca da categorização do espiritismo como ciência, o que isso significa no linguajar doutrinário, sem entrar nesse mérito, mas Kardec o define pela análise das relações que se estabelecem, pelo exercício e a análise das relações que se estabelecem entre este mundo, o mundo material, e o mundo dos espíritos, que cabe ao espiritismo empreender. Mesmo quando o espiritismo adentra nas suas finalidades filosóficas, ele se constitui como uma doutrina filosófica,
ele continua tendo por objetivo lançar luz sobre uma série de fenômenos que passam a ser explicados e justificados a partir dessas relações entre os dois mundos e, portanto, a partir da consciência de que existe o mundo espiritual, de que existe o mundo dos espíritos. Ele vem desvelar uma grande ordem de fenômenos que acontecem desde que existe o ser humano na Terra e que, com o espiritismo, são muito mais facilmente compreendidos, porque nós conseguimos desvelar os outrora mistérios do mundo espiritual e da existência dos espíritos, de como eles são, o que fazem, como vivem, né, quais são as suas ocupações e de que maneira interagem conosco. O agente primordial desses fenômenos é o espírito, e, portanto, ele também é o objeto principal de estudo do espiritismo como corrente de pensamento. Conforme Kardec, o espiritismo deve, como diz o que é o espiritismo, estudar a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E o objetivo dessa parte segunda de O Livro dos Espíritos é exatamente detalhar o que foi possível a Kardec descobrir através das suas investigações, interagindo com os espíritos através do fenômeno mediúnico, sobre isso, ou seja, sobre quem, o que são os espíritos, de onde vêm, para onde estão seguindo, qual é o seu destino e como eles estabelecem relações com o mundo material. Evidentemente, o Livro dos Médiuns viria desenvolver de forma mais detalhada essa questão das relações através do fenômeno da mediunidade, mas isso já está filosoficamente introduzido nessa parte segunda de O Livro dos Espíritos. A premissa mais importante que nós devemos partir desde já por adotar é a de que os espíritos, no fim das contas, somos nós, né? Na parte primeira, nós lemos que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, cria os dois elementos gerais do universo, o elemento espiritual, o princípio inteligente, e o elemento material que dá origem a toda a matéria que existe no universo. Esse elemento inteligente, individualizando-se, elaborando-se, se torna espírito, com E maiúsculo, como diz a questão 76 do Livro dos Espíritos, sendo esses espíritos, com E maiúsculo, definidos como os seres inteligentes do universo, que povoam o universo fora do mundo material. São os seres inteligentes da criação. Os espíritos, portanto, são seres, nós espíritos somos seres criados por Deus, tendo um começo, cada um de nós, como individualidades, mas que nós estamos destinados a existir para sempre, ou seja, não existe fim para a existência do espírito, ele é imortal. Deus sempre esteve criando espíritos, porque sempre esteve criando coisas, ele nunca esteve inativo. Mas os espíritos não procedem uns dos outros no sentido porque os corpos biológicos procedem uns dos outros através da reprodução. Os espíritos estão ao nosso redor, vivem numa dimensão paralela, invisível, sem o recurso da mediunidade, a mediunidade de evidência, que é o mundo espiritual, que está envolto em um tipo de matéria mais sutil que aquele a que nós estamos acostumados na Terra, que é chamada didaticamente de fluido, na linguagem kardeciana, na linguagem doutrinária. Os espíritos estão sempre acompanhados de um corpo fluídico, que é o perispírito. Por meio dele, eles são capazes de gerar os fenômenos de comunicação com o mundo material. Os espíritos são muito diferentes uns dos outros, cada um tem suas qualidades, seus defeitos, suas características morais e o seu cabedal intelectual, aquilo que foi capaz de aprender, né, até o momento em que se analisa. Uns, portanto, sabem mais do que os outros, uns são melhores do que os outros, progrediram mais, aprenderam mais, se tornaram mais virtuosos, outros são, portanto, mais viciosos do que estes outros, se nós os compararmos. Isso foi dito no primeiro capítulo da parte segunda, dos espíritos, de onde tudo parte. Partindo do princípio de que os espíritos precisam se tornar melhores, eles precisam progredir, se aperfeiçoar tanto moralmente, ou seja, se tornar criaturas melhores, mais caridosas, mais amorosas, que consigam enxergar a plenitude da criação, observando todos os outros espíritos como seus irmãos, sem alimentar maus sentimentos, ódios, más paixões, quanto intelectualmente, ou seja, aprendendo tudo o que há para aprender. O capítulo da encarnação dos espíritos estabelece ali a mais plena relação entre os espíritos e o mundo corporal, que é exatamente o mergulho, o ingresso no mundo material, no mundo corporal,
para, neste mundo, cultivar uma série de aprendizados e exercer uma série de tarefas que no mundo espiritual não poderiam ser exercidas e um progresso que no mundo espiritual não se realizaria da mesma forma e na mesma velocidade. O capítulo da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual aborda o movimento inverso, de desencarnação, o retorno do espírito à vida espiritual depois que o corpo material morre. Da pluralidade das existências, trata do princípio de que esse mergulho que o espírito faz na matéria, esquecendo o passado temporariamente para viver uma nova experiência e aprender o que ela tem a oferecer para ele, se dá não apenas uma vez, mas várias. Portanto, não há apenas uma encarnação, mas várias reencarnações ao longo da trajetória de progresso do espírito. Porque são muitas as qualidades que ele precisa alcançar, são muitas as coisas que há para aprender, né? E, portanto, ele reencarna várias vezes em vários sexos, várias famílias, vários países e até vários planetas. É o princípio da reencarnação. Entre uma encarnação e outra, exatamente porque nós desencarnamos, saímos do corpo físico, nos desatrelamos dele, vivemos a vida no mundo espiritual. E é sobre ela que trata o capítulo que nós estamos agora, o capítulo 6º da vida espírita. Depois do subtítulo Espíritos Errantes, que trata exatamente de conceituar o que é o espírito durante esse intervalo entre duas encarnações, depois que uma encarnação acaba, ou seja, um corpo morre, o espírito está no mundo espiritual e ainda não nasceu numa outra existência, ou seja, ainda não encarnou em um outro corpo. Nesse intervalo, né, deixa-se claro que o espírito é o mesmo ser. Mudam-se as percepções, as lembranças, uma série de outros fatores, mas o ser é o mesmo. Isto quer dizer que um criminoso que desencarna não se torna um santo, um ser sumamente moralizado, só porque deixou o corpo. Da mesma forma, o espírito que é muito bom quando encarnado, ele não se torna mal quando desencarna. O espírito é o mesmo ser e a mesma essência moral, é o que se fala nesse subtítulo, preservando as suas qualidades e as suas imperfeições. No subtítulo Mundos Transitórios abordam-se planetas, mundos em que só existem espíritos desencarnados e nenhuma vida material. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos é um título autoexplicativo, extremamente esclarecedor para nós que temos curiosidade de saber. Isso pode nos consolar em boa medida se nós tivermos um conhecimento mais amplo disso, né? Como é que o espírito sente ou percebe as coisas sem o corpo físico. E no ensaio teórico das sensações dos espíritos há uma complementação dissertativa do tema anterior. E nós estamos agora no subtítulo Escolha das Provas. Esse subtítulo é uma consequência lógica de tudo isso que nós apreciamos até aqui. E não há como ser diferente se nós falarmos da construção didática que Kardec desenvolve no seu trabalho. Se os espíritos reencarnam várias vezes até se purificarem, até evoluírem tudo o que há para o espírito evoluir, alternando entre as condições de espíritos encarnados e desencarnados ao longo dessa trajetória de progresso, é preciso que antes de se lançarem a uma nova encarnação ou a uma nova reencarnação, que eles planejem essa encarnação e se preparem para essa encarnação ainda no mundo espiritual para vivenciar as experiências que vão vivenciar na matéria. Uma encarnação, qualquer que seja, geralmente vai envolver a execução de uma série de tarefas e funções, porque o espírito, por mais inferior que ele seja, por mais imperfeito que seja, ele é convidado pela providência divina, em alguma medida, em algum nível, a tomar alguma parte na obra da criação. Ele realiza algum papel, ele realiza alguma função na divisão de trabalho do universo, qualquer que seja o seu grau. Todos nós temos um papel que nós cumprimos no mundo. Nós estamos na Terra também para cumprir esse papel. Não será uma missão, na acepção mais ampla do termo, mais grandiosa do termo, na missão dos grandes espíritos. Mas nós temos tarefas, nós temos deveres a exercer e cumprimos uma parte na obra da criação através do exercício dessas tarefas. E nós temos também que atravessar uma série de provas, de desafios, de testes, de experiências de dificuldade para nos estimular a melhorar, para nos fazer consolidar os progressos que nós estamos perseguindo. Temos essas duas coisas a fazer nas nossas encarnações. Essas provas, esses testes, eles podem ser ou não expiações, ou seja, sofrimentos
testes, desafios, que vêm em consequência de um erro que nós cometemos anteriormente, impulsionados pelos vícios que nós ainda precisamos eliminar, de que nós ainda precisamos nos livrar. Então podem ser apenas provas ou podem ser expiações. E o Espiritismo é profundamente original quando ele estabelece que, em regra, é o próprio espírito que vai encarnar, que escolhe as provas, os testes, os desafios em geral, pelos quais ele vai passar. Em vez de nós imaginarmos um juiz colérico de barba branca, sentado num trono majestoso nos céus, fulminando os pecadores com raios terríveis, no Espiritismo isso não existe. O que existe é uma providência divina que convoca, conclama o próprio ser, o próprio espírito, que vai encarnar em desenvolvimento, portanto, a ter um papel ativo, jamais passivo, ativo, na definição do tipo de dificuldades que ele vai enfrentar, participando de forma direta, com isso, de todas as etapas do seu processo de aprendizado e assumindo, inclusive, a responsabilidade pela escolha das provações que ele vai passar. De toda essa ampla compreensão pedagógica da trajetória do espírito que o Espiritismo oferece ao seu adepto, esse deve ser um dos aspectos mais peculiares do Espiritismo. As outras doutrinas espiritualistas ou religiões não falam em um espírito escolhendo os sofrimentos e as provas que ele vai experimentar. É sempre uma imposição divina, uma coisa vinda do alto e lançada sobre nós. Mas nós, na verdade, participamos do processo de escolha disso. Isso demonstra como nunca, como em nenhum outro sistema de pensamento, a majestade do Criador. Em resposta à questão 258A, os espíritos disseram que, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Isso não significa, é claro, que todos os sofrimentos que nós temos no mundo são provas que nós escolhemos antes da encarnação. Não. Nós traçamos um plano geral, dizem os espíritos. Alguns sofrimentos, dificuldades, infortúnios que nós experimentamos aqui na Terra, no nosso caso, que estamos encarnados na Terra, são apenas consequência do próprio planeta em que nós estamos, do próprio meio que nós vivemos. Não é para nós pensarmos que toda gripe, todo resfriado, todo espirro, por exemplo, que nós contraímos na vida, ou toda pedra que a gente tropeça na rua e fica meio tonto, né? Que tudo isso deriva de um grande planejamento reencarnatório que determinou que naquele dia, naquele minuto, naquele segundo, nós iríamos tropeçar naquela pedra ou nós iríamos dar aquele espirro. Não é isso, né? Isso aí são contingências do planeta em que nós estamos. Nós traçamos um grande plano geral, as questões mais importantes que vão delinear o tipo de vida que nós poderemos ter. E outros sofrimentos e infortúnios, até mais graves e importantes do que esses, na verdade são criados por nós aqui na própria encarnação, em consequência dos erros que nós cometemos na encarnação atual. Talvez nós nem precisássemos passar por eles, não estava no nosso planejamento encarnatório, mas nós criamos porque cometemos erros aqui na Terra e esses erros trazem consequências imediatas nesses casos. Os espíritos esclarecem ainda que geralmente as provas que o espírito escolhe são aquelas que vão servir melhor ao objetivo de adquirir as qualidades que faltam a ele e de combater os vícios que ainda o atrasam. Mas Kardec insiste. Tá, mas se o espírito não poderia escolher uma vida inútil, ou uma vida em que ele se atrelasse aos seus vícios, fosse despertado para os seus vícios, apenas pensando na possibilidade em si mesma de desfrutar deles, desses bens materiais, e não para se testar no esforço de combatê-los, os espíritos respondem que pode, isso pode acontecer. Mas mais cedo ou mais tarde o espírito vai perceber o tempo que ele perdeu e o sofrimento vai fazer com que ele siga o caminho adequado. Nós também temos que levar em consideração, os espíritos também dizem isso, que quando desencarnado o espírito percebe e sabe mais do que quando encarnado, identifica com mais clareza as suas necessidades e os seus problemas. E com isso ele tende a fazer uma escolha melhor. Nós pensamos sempre considerando a ótica do mundo material, mas o espírito tem mais lembranças, ele tem mais percepção das suas necessidades, está menos preso pelas ilusões em que a matéria muitas vezes nos atrela, percebe o conjunto de forma muito melhor. Com isso nós chegamos à primeira questão que efetivamente nos cabe hoje, a 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Resposta: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime.
Dá-se, porém, que como espírito livre, muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Ou seja, o espírito geralmente escolhe as suas provas antes de encarnar, e prepara esse esquema geral da sua encarnação. Mas quando ele escolhe encarnar nesse ou naquele meio, nesse ou naquele sexo, nesse ou naquele país, com esse ou aquele montante de recursos financeiros, ele já desenha uma série de condições que vão determinar muita coisa da vida dele. E por isso vão colocá-lo dentro das situações em que ele precisa estar para progredir, que ele precisa estar exposto para avançar em determinados pontos em que ele precisa avançar. Só que mesmo quando ele está encarnado, é isso que os espíritos estão dizendo, em alguns momentos de emancipação da alma, por exemplo, durante o sono, o espírito tem a sua percepção mais ampla do que quando ele está no estado de vigília, quando ele está acordado, o ser humano está acordado, e eles podem fazer algumas escolhas de provas novas durante esse período de emancipação da alma. E Kardec faz uma subpergunta, consciente das imperfeições humanas, e nós temos uma visão muito mesquinha, ele pergunta, não é decerto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Os espíritos respondem, indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Ou seja, muitas pessoas querem a grandeza, o poder, o dinheiro, não para progredirem espiritualmente usando esses recursos, mas para desfrutar dos prazeres materiais que esses recursos proporcionam. Os espíritos, evidentemente, concordam com o que Kardec diz. Mas, mais uma vez, eles lembram que o espírito liberto da matéria, ou emancipado das limitações perceptivas do mundo material, tem uma visão de conjunto mais ampla. Ele vai ver que aquilo ali pode ser uma perda de tempo para ele, e ele pode ter uma outra percepção daquilo, que na matéria ele não tem. E aí nasce um contraste bastante lógico. O espírito escolhe a riqueza, por exemplo, o espírito vai encarnar rico, porque ele sabe que a riqueza vai dar a ele a oportunidade de testar a atração que a riqueza exerce sobre ele, e tentar fazer um bom uso dessa riqueza, para se tornar uma criatura menos subjugada pela matéria. Mas encarnado, o ser humano, justamente porque ainda não venceu essa dificuldade, ele cede a riqueza e quer a riqueza só para desfrutar materialmente do que ela oferece, desprezando os fatores espirituais da escolha, que na verdade foi ele mesmo que fez anteriormente. É nesse sentido que os espíritos dizem que a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, ou seja, o espírito atrelado ao mundo material se desvincula, infelizmente, dos objetivos que ele traçou para a sua encarnação. Veio a questão 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis. Chamais de provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrê-las. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. A Terra, por exemplo, é considerada um mundo de provas e expiações, porque nela os espíritos não apenas experimentam provas para acelerar o seu progresso, como muitas dessas provas são expiações, ou seja, como nós dissemos antes, os espíritos infringem a lei de Deus e sofrem consequência dessa infração para tentar aprender a lição que eles não aprenderam ainda e que levou esses espíritos, esse não aprendizado, a cometer esses erros. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 3, há os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças repousando nas fadigas da luta. E também, conforme o item 17, os espíritos que encarnam nesses mundos de regeneração ainda têm de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. O espírito que habita o mundo de regeneração ainda pode cometer erros que justifiquem um degredo para o mundo de provas e expiações, onde ele vai encontrar provas mais duras para equacionar os seus desatinos. Mas existem também, ainda mais adiante, os mundos ditosos, onde só existe o bem. Todos os espíritos são da segunda ordem, não há mal a ser expiado. Mas esses espíritos não são perfeitos ainda. Então eles precisam viver situações
ainda que muito diferentes dos sofrimentos que nós vivemos na Terra, para atingirem essa perfeição. Situações que, à sua maneira, muito diferente do que a gente vive na Terra, sem a materialidade dos nossos sofrimentos, das nossas dores no mundo, mas também são provas, são testes para ajudá-lo a crescer e chegar à perfeição. Mesmo que sejam apenas provas vividas no exercício do bem para ajudar os outros. Questão 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. O detalhe interessante dessa questão é o grau de liberdade que Deus permite ao espírito na escolha das provas, que é realmente muito alto, muito elevado. O espírito pode escolher até algo que ele não está pronto para enfrentar. Os espíritos superiores sabem que ele não está pronto, orientam, o anjo da guarda orienta, mas ele insiste que ele quer passar por aquela experiência para acelerar o seu progresso. Isso pode ser concedido a ele se ele insistir. Ele pode receber essa possibilidade. Ele pode também, ao contrário, fugir das provas por covardia, por medo, né? Mas logo, a perda do tempo, tanto insistindo num caminho que não funcionaria, como insistindo num caminho que não leva a nada, a perda de tempo fará com que ele sofra e ele irá querer dar ouvidos, mais cedo ou mais tarde, aos espíritos amigos para fazer escolhas melhores e recuperar o tempo que perdeu. Finalmente, a questão 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Resposta. Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Pois não é isso a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? É até bastante óbvio. É uma dedução lógica de tudo que nós acabamos de ver. A tendência que muitas vezes nós demonstramos na vida material por essa ou aquela profissão, essa ou aquela disciplina, esse ou aquele caminho de vida, que são muitos na Terra, isso está relacionado com uma dupla causa. De um lado, o progresso que nós já fizemos como espíritos, as nossas características, que naturalmente levam a que nós estejamos inclinados a um ou outro estilo de vida, uma ou outra profissão, uma ou outra tarefa, uma ou outra área de atuação. Segundo, as provas que nós escolhemos antes de encarnar, que tendem a estar relacionadas às profissões que nós vamos exercer. É muito diferente a vida que uma pessoa leva se ela for um empresário, se ela for um médico, se ela for um professor. É diferente. Um policial. É muito diferente o tipo de prova que a pessoa vai viver, né? Então esse é um aspecto muito importante da vida material, a profissão que vai ser exercida, o trabalho que vai ser exercido. Isso tem um impacto enorme sobre as vidas dos outros, o papel que nós exercemos na vida dos outros, o papel que nós desempenhamos nas relações sociais, a realidade material que nós experimentamos, os indivíduos com quem nós nos relacionamos, etc, 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 etc. É o tipo de aspecto geral da encarnação que, pela lógica, tende a ser objeto de uma escolha pretérita, uma escolha prévia. Não é um detalhe da vida, não é o espirro ou tropeçar numa pedra. É a tarefa a que eu vou me dedicar quase que a minha vida inteira no planeta, né? Então isso tende a ser escolhido antes da encarnação, de muitas maneiras, em boa medida, né? E a gente pode, de certa maneira, guardar uma certa intuição dessa escolha, um sentimento dessa escolha que repercutirá na escolha da carreira que nós vamos seguir. Que cientes disso, nós possamos apreciar ainda mais com humildade a justiça magnânima, a infinita misericórdia de Deus, e entendendo que boa parte daquilo que nós vivemos na Terra foi escolhido por nós, antes ou agora, dependendo do nosso modo de agir, que nós possamos blasfemar menos contra Deus, contra a divindade. Por que, meu Deus? Por que eu? Né? Porque você escolheu, porque nós escolhemos, né? Geralmente é por isso. Que nós possamos então blasfemar menos contra Deus e contra o destino e trabalhar para assumir a responsabilidade que nos compete, caminhando mais depressa em direção ao nosso grande objetivo, que é a perfeição espiritual. Muita paz.